Olá, bem-vindos ao último vídeo do minicurso Racionalidade em Transição, Magia, Alquimia e o Nascimento da Ciência Moderna. Esta é a sexta aula, que será a nossa conclusão. Então, nesse vídeo final, nós vamos falar sobre a ciência moderna, uma perspectiva geral, tentando extrair, fazer uma síntese e extrair algumas lições sobre essa investigação a respeito das origens da ciência moderna. Então, nós vamos falar sobre ah, o que foi realmente a Revolução Científica, como ela ocorreu. Vamos falar sobre a construção da autoridade científica moderna e vamos fazer algumas considerações sobre a falácia genética e sobre o legado e o valor da racionalidade científica. Então, quando na primeira aula eu falei sobre o nascimento da razão entre os gregos antigos, eu fiz referência a três diferentes pensadores, três historiadores, com uma visão específica, cada um deles, e chegamos no final a uma síntese. Aqui eu vou fazer uma coisa parecida, eu vou invocar a visão de três historiadores distintos, que têm visões bastante diferentes a respeito da ciência moderna. Então, o primeiro é o Alexandre Poiré, que tem uma visão de que o início da ciência moderna correspondeu a uma revolução intelectual radical, a passagem de um mundo fechado a um universo infinito, com uma ruptura epistemológica significativa. Então, na verdade, do mundo fechado ao universo infinito é o nome de um importante livro dele. Então, ele dá essa ênfase numa ruptura radical. Segundo ele, a ciência moderna foi o resultado de uma revolução intelectual nos séculos XVI e XVII, motivada por novas concepções filosóficas e matemáticas. E para ele, a ciência moderna correspondeu a um salto qualitativo no conhecimento, com clara superioridade com relação ao saber anterior. Então, essa é a visão que a gente pode chamar de uma narrativa clássica, expressada pelo Alexandre Poiré, mas que está alinhada com aquela construção histórica feita a partir do Iluminismo, e, e que tem muito a ver com aquela imagem filtrada do Newton, né, como herói da razão pura, né? Então, tem um alinhamento aí com essa visão. Um outro estudioso qual vou falar é o Stephen Shapin. Shapin ou Chapin, eu não sei exatamente como fala, não sei, Stephen Shapin, em que ele tem uma visão bastante diferente, é quase que o polo oposto à da visão do Poiré. Segundo ele, houve múltiplas continuidades culturais, institucionais e práticas.
Então, a mudança foi menos linear e mais situada. Então, uma visão bem diferente. O Poiré enfatiza um processo de ruptura e o Shaping acentua a continuidade de certos processos, de certas instituições, de certas práticas. Para ele, a ciência moderna foi o resultado de processos sociais e culturais de longa duração. E a ciência moderna é praticamente um rebranding, né? Uma, de práticas anteriores. Quer dizer, ele minimiza a novidade trazida pela ciência moderna. Ele também evita fazer juízos de valor, colocando foco numa descrição contextual e em múltiplas formas de saber. Então, uma visão realmente bem antagônica, né? Bem diferente do Poiré. O terceiro historiador que eu vou fazer referência aqui é o historiador italiano Paulo Rossi, que tem uma posição intermediária. Ele fala de uma transformação profunda com permanências. Então, segundo Rossi, no surgimento da ciência moderna, houve uma mudança profunda na concepção de natureza e do conhecimento, mas construída sobre elementos herdados e reelaborados. A ciência moderna, para ele, foi o resultado de uma interação entre heranças culturais, como a alquimia, a magia, astrologia, e novos métodos e ideais científicos. E ele também recusa tanto um triunfalismo da ruptura absoluta, um triunfo da razão, né? Digamos assim, uma visão ingênua do triunfo da razão. Ele recusa essa visão radical para esse lado, mas também recusa o relativismo que coloca todos os saberes no mesmo plano. Então, ele tem realmente uma posição mais intermediária. Se nós fizermos uma comparação com aqueles pensadores que falaram sobre o caso grego, sobre o nascimento da razão entre os gregos, lá havia uma complementaridade maior entre os pontos de vista, e a síntese final, na verdade, pôde abarcar um pouco de todos, mas a síntese que nós chegamos naquela primeira aula foi a de que houve o surgimento da razão entre os gregos. Envolveu tanto uma influência de ideias externas, ou seja, uma herança cultural. Houve uma participação importante das instituições, da organização social dos gregos, o fato de não ser um império centralizado, mas de um conjunto de cidades-estados, a estrutura da polis com a ágora, onde era um lugar onde havia o debate. Então, esse aspecto institucional também facilitou o surgimento de um espírito mais dedicado ao debate de ideias, mas
nesse meio surgiu algo realmente novo, que foi uma nova concepção, uma nova maneira de pensar, né? Uma nova maneira de pensar. Então, se a gente compara aqui com a visão desses três historiadores que falam sobre a ciência moderna, há uma aproximação maior com essa posição intermediária do Paulo Rossi. Essa visão intermediária reconhece que houve ah, um, um, ah, que houve uma continuidade entre aspectos de tradições anteriores, mas que essa continuidade foi parcial, né, em que certos elementos foram adotados e outros descartados. Então, você tem uma mistura de continuidade e ruptura. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no caso da alquimia, a parte prática da alquimia, né, a manipulação dos materiais, né, o laboratório alquímico com sua parafernália, esse aspecto prático permanece e vai ser incorporado à química científica, mas o aspecto simbólico, né, a ideia de que a transformação da matéria estava relacionada a uma transformação do espírito, essa parte é abandonada. Então, você tem uma continuidade de certos aspectos, mas uma ruptura entre outros aspectos, né? Uma ruptura com outros aspectos. Então, o que surge aí de novo é, sobretudo, uma maneira nova de encarar a validação do conhecimento, o que é um conhecimento válido. A ciência moderna adota como fonte de validação do conhecimento, sobretudo o experimento, a observação, o experimento, a capacidade de fazer previsões, mas previsões que possam depois ser comparadas, serem com o mundo, né? Que possam ser confrontadas com a realidade, né? Então, essa ideia de olhar para o mundo e ver se de fato o mundo corresponde àquelas ideias ou não. E então, essa ênfase na experimentação faz de fato uma ruptura com aquela visão mística que via forças ocultas operando na natureza. Então, então há um aspecto de ruptura conceitual, mas há também uma continuidade de alguns aspectos, porque, como eu comentei nas aulas relativas aquelas tradições da magia natural, a astrologia, a alquimia, todas elas tinham uma lógica interna própria, elas tinham uma maneira de proceder dentro de um sistema lógico, porque o mundo renascentista era um mundo em que, se por um lado era um mundo mergulhado numa visão simbólica e alegórica, né, em que havia uma harmonia cósmica entre o macro e o micro, por outro lado, era também um mundo influenciado por uma corrente aristotélica que tendia a prestar atenção no mundo físico e, em particular,
em particular, levar a sério um raciocínio logicamente rigoroso. Então, aquelas tradições, cada uma à sua maneira, tinha uma estrutura de raciocínio lógico rigoroso, apenas que dentro de um sistema hermético e simbólico. Mas, então, por exemplo, a astrologia lidava com mapas astrais que envolviam cálculos astronômicos feitos de forma muito precisa, cálculos matemáticos e às vezes complexos. Então havia toda uma lógica, toda uma técnica, assim como a alquimia tem toda uma técnica ligada à manipulação dos materiais. Então, essas técnicas são racionais, lógicas, mas é uma lógica a serviço de uma visão simbólica do mundo. O que a ciência moderna faz é que ela carrega esse espírito racional de raciocinar de forma rigorosa dentro de um certo sistema, mas ela muda a, a visão subjacente daqueles que são os critérios pelos quais um certo conhecimento deve ser julgado. Então, há, 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 há uma persistência, há uma permanência da racionalidade. Só que agora é uma racionalidade combinada com um método empírico, com a valorização da observação concreta do mundo. Então, ao invés de você ter uma racionalidade unida a uma visão mística, agora você passa a ter uma racionalidade ligada a uma metodologia empírica. Então, vejam que há as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, há uma continuidade da racionalidade, mas, por outro lado, há a inserção dessa racionalidade em uma visão de mundo diferente, em que a experimentação e a observação passa a ter um peso maior, e, na verdade, passam a ser o critério por excelência para dar validade a um conhecimento, de uma forma completamente desligada de um valor simbólico. Então, isso corresponde tem esse caráter duplo, é uma continuidade de um certo aspecto e um rompimento com um outro certo aspecto. Então, essa visão intermediária, que é representada aqui pelo Paulo Rossi, eu acho que se conforma melhor a esse estado de coisas. Porque a visão do Poiré, por exemplo, arrisca a minimizar os aspectos racionais presentes nos sistemas anteriores. Porque eles não eram totalmente irracionais, eles eram racionais dentro de uma visão de mundo simbólica. Percebe? Então, eu acho que essa visão do Paulo Rossi é uma visão mais equilibrada. E na verdade, ela combina bem com a visão do logos grego, né? Do surgimento do logos grego. Então, nós podemos ver, pensando nos dois eventos, né? Como processos similares, né? Que, em que no início havia uma visão mítica e que
ah, apesar disso, em parte por causa da existência de certas instituições, e de fenômenos sociais, uma nova forma de pensar surge, em que há uma valorização da racionalidade, no caso grego, da valorização da lógica interna, da argumentação, do raciocínio cuidadoso, e no caso da ciência moderna, com o acréscimo a isso da valorização da observação e do experimento. Bom, então, mas como que se construiu a autoridade científica? Porque, tudo bem, a ciência moderna surgiu ali no século XVII, por esse processo, parte de continuidade de algumas coisas, em parte ruptura com outras, mas ela realmente se tornou uma nova cultura dominante, né? Principalmente lá pelo século XVIII, na época do Iluminismo. Mas isso foi o resultado também de um processo. Então, a consolidação da ciência moderna como autoridade não foi apenas resultado de novas ideias, ela também dependeu de novas estruturas sociais e institucionais. E, em particular, marcos importantes aí foram a fundação da Royal Society em Londres, em 1660, e da Academia Real de Ciências Francesa, em Paris, em 1666. Então, essas instituições, né, a fundação dessas instituições, dessas academias, né, institucionalizou a prática de pesquisa, e também as reuniões regulares de cientistas e a publicação dos resultados. Então, e essas academias também estabeleceram padrões e métodos que serviam como selos de legitimidade. Então, isso foi uma contribuição importante que ajudou a mudar o, a, a compreensão, né, do que tipo de conhecimento era reconhecido na sociedade como um todo como válido, né? Aqueles conhecimentos anteriores foram perdendo validade e a ciência foi ganhando legitimidade e ganhando aceitação. Mas houve outras coisas. A imprensa e a difusão, né, do conhecimento. Então, assim como lá no século XV, né, houve a invenção da prensa tipográfica pelo Gutenberg, que ajudou imensamente, né, a circular o conhecimento. No século XVII surgem os periódicos científicos, que também permitem agora uma uma difusão das descobertas científicas e uma discussão, então, em escala europeia, ah, do conhecimento científico à medida que ele vai sendo construído. Então, no contexto da evolução, né, e da história da ciência, né, o surgimento dos periódicos científicos também desempenhou um papel importante, né? E os primeiros começaram lá no século XVII, ligados àquelas academias. Outro aspecto importante também foi a laicização do saber, né? Que, embora religião e ciência ainda estivessem interligadas,
O controle sobre o conhecimento deixou de ser exclusivamente eclesiástico. Então, gradualmente, emergiu o espaço de debate e investigação menos subordinado à teologia, no qual explicações baseadas em causas naturais ganharam autonomia. E as próprias universidades, que surgiram como instituições claramente religiosas, foram se tornando cada vez também mais laicizadas, né? Instituições em que o conhecimento passa a ser estudado por si mesmo e não mais como uma necessidade de fidelidade a uma visão religiosa. Então, esse é um aspecto também importante. Disso surge uma outra coisa, que é o fato da ciência passar a ser um discurso normativo. Então, a partir do século XVII, a ciência moderna consolidou um conjunto de normas que definia como o conhecimento deveria ser produzido e validado. Então, essas normas eram, ao mesmo tempo, metodológicas e culturais. Os aspectos mais importantes são esses três aqui: objetividade, replicabilidade e argumentação pública. Então, objetividade. A verdade científica não deveria depender das crenças pessoais, intenções ou autoridade de quem a enuncia. O ideal era produzir resultados independentes do observador. A replicabilidade. Qualquer afirmação científica deveria ser testável por outros, nas mesmas condições, obtendo os mesmos resultados. Então, isso exigia uma descrição precisa dos procedimentos e a padronização das medidas. E a argumentação pública. A ciência não é um saber esotérico. Seu valor está em ser discutida, criticada e defendida em um fórum aberto. Então, o conhecimento circula em textos, em reuniões, em correspondências, e está sujeito a um escrutínio coletivo. Então, esses são aspectos fundamentais que passam a caracterizar, né, uma cultura ligada à ciência. Esse discurso normativo marcou a diferença da ciência em relação a outras formas de saber. Enquanto tradições herméticas ou mágicas muitas vezes se apoiavam no segredo e na autoridade de mestres, né, o apelo à autoridade, né, a ciência passou a valorizar a transparência e a verificação independente. Então, esse é um aspecto novo, é uma inovação trazida pela ciência moderna, a valorização da transparência e da verificação independente. Agora, um risco comum é cair na chamada falácia genética. Ao estudar a história da ciência moderna, é comum notar que muitas ideias hoje vistas como racionais surgiram em contextos impregnados de crenças simbólicas, religiosas ou mágicas. E nós vimos isso com alguns detalhes. O problema surge quando alguém conclui que, por terem essa origem, essas ideias seriam menos válidas ou confiáveis. Então, esse é o erro lógico, conhecido como a falácia genética. Julgar o valor de algo apenas pela sua origem e não pelos argumentos e evidências que o sustentam no presente. Então, a verdade científica não depende de um ponto de partida puro. Ela é fruto de um processo de depuração crítica e metodológica que pode transcender o seu contexto de origem. Isso é fundamental. Então,
reconhecer que a ciência tem uma história, que ela tem uma origem, e que ela tem uma origem em formas de saber que não eram exatamente científicos, exatamente, que ela traz uma novidade, que ela tem origem parcialmente em tradições que eram mais simbólicas. Reconhecer isso não valida a ciência como, como produtora de conhecimento verdadeiro, porque não é, o fruto do processo da crítica, ah, do pensamento crítico e da metodologia experimental, os frutos desse processo transcendem o contexto de origem ah, da ideia. Né? Então, isso é então, a falácia genética é um erro lógico comum e ele é tentador, mas ele é logicamente falso. Ao final dessa trajetória histórica, chegamos a um ponto importante. A ciência moderna não é apenas mais um capítulo da história das ideias. Ela representa realmente um novo modo de pensar. E esse modo se caracteriza pelo rigor metodológico, pela previsão confiável e pela explicação causal e sistemática. É verdade que esse modo de pensar nasceu em um solo cultural rico em símbolos, mitos e tradições esotéricas e herméticas, mas ele se afirma por critérios próprios: observação controlada, raciocínio lógico, experimentação cuidadosa e a validação coletiva. Então, esse novo modo de pensar, ele é um ponto de chegada e, e o ponto que torna isso importante é que esses critérios não dependem de um tempo ou lugar específicos. Eles são transculturais, aplicáveis em qualquer sociedade. E por isso a ciência moderna tem um valor universal. Então, reconhecer que a ciência tem uma história não nega a sua universalidade. Então, voltando aqui, esses aspectos da objetividade, a replicabilidade, a ênfase na argumentação pública, né? A valorização da transparência e da verificação independente, né? Tudo isso tem um caráter transcultural e um valor universal. Há correntes modernas que tentam negar isso, mas na maior parte das vezes eu acho que elas acabam incorrendo ou na falácia genética ou em algum outro erro lógico semelhante. Bom, com isso eu gostaria, eu vou encerrar aqui o minicurso, nós chegamos aqui ao nosso ponto final. Eu espero que tenha sido uma jornada esclarecedora, né? Nós vimos aqui como a ciência surgiu em um contexto de uma sociedade dominada por um pensamento mitológico, não, um pensamento místico, mas
ah, mas uma sociedade em que havia um pensamento místico, mas em que havia também uma racionalidade misturada àquele misticismo. E a ciência moderna ah, deu continuidade a esse espírito de racionalidade, mas trocou a visão mística por uma visão que enfatiza o experimento e essas características normativas que eu falei aqui, né, ah, da, ah, da objetividade, da transparência, e etc., e que acabam dando realmente à ciência esse caráter de um valor universal. Então, espero a- a- que essa visão, né, ah, de como a ciência moderna surgiu seja enriquecedora para quem tem assistido. E, bom, e é isso. Obrigado pela atenção. Vamos terminar por aqui. Tchau.